que o título da nossa mensagem de hoje é Eu ouvi e agora? Então eu quero que você pegue, todo mundo que está aqui, você que está em casa, pegue um bloco de notas para você fazer as suas anotações, guardar o que Deus vai falar com você. Pegue seu celular, bloco de notas do seu celular tem lá para você escrever. E o título da nossa mensagem de hoje é Eu ouvi e agora? E agora? Eu ouvi e agora? E eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Estou vendo aqui as pessoas nos acompanhando, o Adilson, a Cristiani, que está com um bebezinho novo, que Deus te abençoe, a Josi, a Lu, que você melhore. Lu, nós oramos por cura, por todos vocês que nos acompanham. Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu quero que você vá comigo para o versículo 24. A minha versão é a versão NVI. Eu ouvi e agora. Mateus 7, a partir do versículo 24. O contexto é o sermão da montanha, o sermão do monte. Você provavelmente já ouviu. É a melhor pregação já feita na história da humanidade, onde Jesus Cristo dá tantos ensinamentos práticos, diretos e poderosos, e nós estamos olhando o final da mensagem de Jesus. Esse é o final da pregação dele. Sabe quando nós estamos terminando a pregação, aí geralmente alguém sobe para fazer um fundinho musical, que nem o pastor está nos ajudando, sabe? Quando no finalzinho vem alguém para tocar o teclado, para ficar mais fácil para você chorar, né? Então Jesus está no final do seu sermão e nós vamos ler o que Jesus diz. E a palavra de Deus diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Vamos ler mais uma vez. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. E ela não caiu. Diga para a pessoa que está perto de você na sua casa ou aqui no prédio, diga assim: eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram as pandemias, as contas, a dor, a separação, mas nós ainda estamos em pé. E aquela casa não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, Jesus diz: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Somente até aí o texto. Onde você está, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, esta é a tua palavra, poderosa, vida, eficaz, cortante. Nos ajude a entender, Jesus, o que o Senhor quis ensinar para os seus discípulos naquele monte. Que nessa noite essas palavras sejam vida, que não seja simplesmente versículos, mas bombas espirituais que entram no nosso interior e destroem ídolos, sofismas, medos, pecado e tudo que há em nós venha glorificar o teu nome. Então aqui está o poder da nossa conversa de hoje à noite. Me usa, Espírito Santo, apesar dos meus erros, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Eu quero fazer um pedido muito pessoal a todos vocês, que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Que você faça isso de uma maneira intencional.
Eu acredito que existe poder nessas palavras e Deus pode falar com você. Através da vida de um jovem, o Espírito Santo que criou os céus e a terra, pode de alguma maneira colocar uma semente dentro de você e essa palavra pode mudar a sua vida. Então abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar e nós vamos conversar durante alguns minutos. Eu vou ser extremamente breve e eu quero que vocês coloquem aqui nos nossos comentários o título da nossa mensagem. Quem está aqui anote: eu ouvi, e agora? E nós vamos ver a respeito desse texto que Jesus fala com seus discípulos. Para todos que estão aí na sua casa, você veio como um convidado. Meu nome é Eric Sabilho, talvez você não conhece, mas eu tenho 2 irmãs mais velhas. Eu sou tio, apesar de 25 anos de idade, eu já sou tio de 5 netos. Com 25 anos eu já tenho 5 sobrinhos. Ou seja, enquanto eu estava jogando futebol, as minhas 2 irmãs estavam empenhadas com os meus cunhados a cumprir os mandamentos de Deus. Multiplicai-vos, então eles estão populando a terra, né? Povoando. E eu tenho 5 sobrinhos maravilhosos. Um deles, todos que já são daqui da igreja conhecem. Um deles, o mais velho, ele é quase como um irmão para mim. O Gabriel, eu sou o tio dele, mas nós só temos 1 ano de distância, 1 ano de diferença. Ontem foi até o aniversário dele e eu pude mostrar para ele o quanto eu sou fã dele de maneira quieta, mas ainda assim admiro muito ele. E se você não conhece meu sobrinho, ele é um rapaz mais novo que eu, mas tem o dobro do meu tamanho. Ele é um fisiculturista, ele é extremamente dedicado em alimentação, ele também trabalha como nutricionista, ele ajuda atletas, ele sabe muito bem a respeito de como a comida funciona no nosso organismo. Então ele é um rapaz muito inteligente, ele é muito dedicado, ele é um menino desse tamanho. Quando ele entra dentro da igreja, você não consegue não ver ele. Ele é tipo um Hulk branco, um Hulk mais albino, que é forte, mas branco feito a neve. E ele é um rapaz difícil de você não ver. Antigamente eu batia nele. Eu lembro muito bem da minha primeira briga, eu acho que foi com ele, e eu venci ele na mão, cumprindo as regras do MMA, entendeu? Hoje as coisas mudaram. Então, apesar de ser mais ou menos a minha altura, ele tem o dobro do meu tamanho. Ele é alguém extremamente inteligente, ele sabe, ele trabalha como nutricionista. E eu já ouvi o meu sobrinho dar tantas dicas a respeito do que comer, como comer, o horário certo. Ele sabe como o carboidrato funciona no meu organismo. Ele sabe te explicar o momento certo de você comer a refeição antes do seu treino, o que você tem que comer depois do seu treino, quais são alimentos bons para você comer de manhã. Ele é o tipo de pessoa que sabe isso. Mas apesar de eu ter um sobrinho tão inteligente, eu já ouvi várias dicas. Quando ele vai na minha casa, eu já ouvi ele dando dicas. Ele já ajudou a minha esposa com uma dieta. Eu já vi ele explicando para ela, falando o que faz mal, o que faz bem. E eu já ouvi ele falando tantas coisas. No Instagram ele dá várias dicas. Se você conhece meu sobrinho, ele dá várias dicas. Mas eu acho engraçado que apesar de tudo isso, o casamento continua me pegando, eu continuo engordando. Eu tenho um nutricionista na minha família, mas ainda assim eu continuo engordando. O casamento, eu sou recém-casado e o casamento tem me pegado de jeito. Os quilos parece que não vão embora. Eles, sabe, você também que é casado sabe desse mistério de Deus, que parece que a partir do momento que você tem uma aliança na mão esquerda, os carboidratos não demoram mais para sair de você. Tá, ok? Isso é um fato, a não ser algumas raras exceções, tipo o Rodriguinho aqui da nossa igreja. Ele já é casado há tantos anos e continua o mesmo palito. Não é verdade, Rodriguinho? Então, é simples. Apesar de eu ouvir tanto o Gabriel me ensinar a respeito de como comer, o que deixar de comer, e eu ouvir ele falar tanto a respeito de carboidrato e como Nutella não fica bem depois de tanto tempo, ainda assim eu continuo engordando. Por quê? Não é a respeito daquilo que ele fala, mas eu, Eric, preciso tomar vergonha na minha cara, não é verdade? Tomar uma vergonha na minha cara de, quando eu ir no mercado, eu passar o corredor que eu sei onde tem as coisas. Então, por exemplo, nós que somos
né, estamos nessa quarentena, você em casa, não adianta você assistir 1000 vídeos de receitas, não adianta você ver todas as influencers que fazem treino dentro de casa, e elas têm um quintal com verde, piscina, e você vê as pessoas treinando, e os homens levantando peso, se você não arrastar os móveis da sua casa e começar a fazer, sim ou não? Você pode assistir 1000 vídeos, você pode ler 1000 textos, você pode assistir quem você quiser, mas até você pegar lá, abrir a sua geladeira e tirar todos aqueles chocolates e os refrigerantes que você guarda, e você gosta daquele refrigerante sem gás, aquele refrigerante que já está na geladeira de um tempo, e você fica olhando para ele, até você começar a tomar atitudes, nada vai mudar, sim ou não? Quem aqui já conseguiu emagrecer ouvindo uma dieta? Diga para a pessoa que está aí com você, assim, você precisa praticar. Praticar. Mas eu quero fazer uma pergunta, se a gente sabe e entende que na nutrição funciona assim, por que nós imaginamos em algum universo que o ministério de Jesus e o nosso relacionamento com Ele seria diferente de alguma maneira? Como se ao simplesmente ouvir as palavras de Jesus, frequentar uma igreja e ouvir a mensagem do Evangelho nos faz justos. Onde nós simplesmente acreditamos que ouvir algumas coisas sobre Jesus de uma maneira mágica vai transformar a nossa vida. Se eu e você concordamos que simplesmente ouvir algumas coisas a respeito de nutrição não te faz emagrecer, mas somente quando você coloca em prática os ensinamentos, por que nós imaginamos que com Jesus é diferente? É diferente. A verdade é que nos tempos de Jesus, era exatamente isso que muitas vezes ele batia. A respeito dos líderes religiosos da época de Jesus, ele falava, olha, vocês pregam muito bem, mas vocês não praticam aquilo que vocês pregam. Tanto que em um certo momento Jesus diz aos seus discípulos, vocês podem fazer o que os fariseus falam, mas não façam aquilo que eles fazem, porque existia uma falta de integridade no ensino, e era isso que diferenciava Jesus. Logo depois desse texto que nós lemos, a Bíblia diz que quando Jesus terminou de pregar, as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os mestres da lei, mas ensinava alguém como tem autoridade. Autoridade. Eu quero que você imagine por alguns segundos uma menina, uma mulher que está doente. Ela tem uma doença e ela precisa marcar um médico, ela tem uma consulta, ela tem essa reunião com o médico e ela recebe vários conselhos e direções, e o médico, ele receita alguns remédios que ela precisa comprar, os horários que ela tem que tomar. Ela pega essa receita, pega esses ensinos, sai dali e nunca mais faz nada. Ela coloca a receita no carro, esquece disso, e daqui uma semana, olha só que, né? Coisa doida, ela continua doente, e aí ela volta para o médico, ela bate na porta, faz um escândalo, as pessoas não conseguem segurar essa mulher imaginária, e ela começa a brigar com o médico, e a pergunta é, faz sentido? Quem que é a louca da história? Você conhece alguém que é barraqueiro na sua família? Imagina essa pessoa, se você já viu algum barraco ao vivo. Não faz sentido você ir até um médico, receber uma receita, ouvir o que ele tem para dizer, mas se você não coloca em prática, como que você espera melhorar? Então nós vemos que o que diferenciava de Jesus era exatamente isso. Jesus vivia aquilo que ele ensinava. E essa era a diferença de Jesus, e era isso que ele queria passar para os seus discípulos, quando ele faz essa diferença de pessoas que simplesmente ouvem os seus ensinamentos, escutam aquilo que Jesus diz, mas não colocam em prática. Não colocam em prática. E se nós temos
isso tão claro, não é verdade? Não é lógico para mim e para você, tudo isso que eu falei a respeito de doutor, de nutrição. Por que nós temos tanta dificuldade de entender que isso também se aplica à nossa justificação, ao nosso relacionamento com Deus? E nessa noite, junto com você, eu quero olhar esse texto de Jesus para nós aprendermos o que Ele quer nos ensinar. Porque Jesus deixa muito claro que existem algumas pessoas que escutam aquilo que Ele prega e praticam, mas existem algumas pessoas que escutam o que Jesus ensina, mas não colocam em prática. E ao invés de fazer uma demonstração para aquela igreja, Ele faz uma imagem, e Ele pinta para nós uma imagem de 2 homens, 2 pessoas que construíram 2 casas em 2 lugares diferentes e tiveram 2 resultados diferentes. E agora que eu e você ouvimos, eu ouvi, a pergunta para você nessa noite, na sua casa é: e agora? Você que ouviu, e agora? E como um remédio, se você já teve que tomar dipirona alguma vez na sua vida, você sabe que não tem remédio pior do que dipirona. Então o que a gente faz? A gente toma o remédio já com um copo de água, né? Se Deus quiser, água na mão, para tomar o remédio e beber água. Não é assim que você faz com seu filho? Quando você tem que dar um remédio para ele não gosta, você dá o remédio e já joga água junto para descer mais fácil. Então nessa noite eu quero, junto com você, da mesma maneira, que a gente comece pela parte mais difícil, pode ser? Vamos começar pela parte não tão gostosa, mas que você saiba que às vezes é exatamente aquilo que a gente prefere não lidar ou não gosta de ouvir, que é onde Deus mais trabalha na nossa vida, no nosso caráter, na sua família, na sua salvação. É nesses remédios difíceis de engolir, essas passagens difíceis de ouvir Jesus, é que Deus trabalha mais profundamente. Então a gente vai começar por essa segunda parte mais difícil, onde as pessoas escutam e não praticam. E Jesus diz, eu espero que sua Bíblia ainda esteja aberta comigo, nós vamos falar a respeito disso. Eu ouvi, e agora? E o primeiro exemplo que nós vamos ver são pessoas que escutam Jesus, mas não praticam. Não praticam. Ele diz no versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A primeira coisa que você precisa entender, e eu acho isso incrível no ensinamento de Jesus, é que quando ele fala a respeito da pessoa que escuta os ensinamentos dele, mas não pratica, ele não diz que essa pessoa não tem uma casa. Porque a pessoa que escuta Jesus e coloca isso em prática, ela constrói uma casa. Mas quando Jesus diz que alguém escuta, mas não pratica, ela também construiu uma casa. Então não é como se a pessoa que ouve a Jesus Cristo, lê a palavra, frequenta um culto, ouve a mensagem e não pratica, não é como se essa pessoa não tivesse nenhuma casa, não tivesse nenhum tipo de certeza. Ela tem. E é isso que gera muitas vezes uma falsa segurança. Eu quero que você deixe isso entrar no seu espírito, uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Porque todas as vezes em que uma construção começa, a primeira coisa que as pessoas estudam são o solo. Porque não importa quão bonito seja o prédio, não importa o que você coloque na sua casa, se ela não tem fundamentos firmes, qualquer coisa pode derrubar tudo isso. Então não é como se a pessoa que ouve a Jesus, frequenta o culto, você que está me ouvindo, sabe a respeito desse texto, já ouviu falar do Sermão do Monte, mas não coloca em prática o que Jesus ensinou nos versículos anteriores, não é como se você não tivesse uma casa, você tem construído a sua vida, mas Jesus deixa muito claro que essa casa não tem fundamento. Então a primeira coisa que é muito perigosa para você, que ouve os ensinamentos de Jesus, mas não obedece a Jesus, você pode estar em uma falsa segurança. Onde talvez eu esteja pregando, mas você fala assim, não, mas eu escuto.
todo domingo eu estou lá com o meu computador aberto, estou ouvindo, ouço o apóstolo, ouço o Erickson, ouço o apóstolo, ouço todo mundo. Eu estou nas lives, eu acompanho, eu leio e tal, eu vou, eu participo, já fui em congresso, já viajei, já peguei carro, eu vou, eu escuto, eu sei até João 3,16 de cor, tem alguns versículos que se forçar um pouquinho você lembra. Não, eu sei, não. Você tem uma casa. Não, Erickson, eu entendo, eu entendo. Ou seja, eu já ouvi. Isso é uma falsa confiança. Alguns versículos antes, Jesus deixa muito claro que algumas pessoas, no grande dia, quando vão prestar contas, chegarão e dirão: Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos e realizamos milagres. Mas Jesus diz que naquele dia, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. E exatamente essas pessoas que, olha, citaram, preste muita atenção, citaram milagres, citaram curas, essas pessoas ainda assim não são aceitas no reino de Jesus. E Jesus diz o seguinte: afastai-vos de mim, eu nunca os conheci. Mas a gente lembra até essa parte, depois Jesus continua e diz: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticam a maldade. É muito claro para mim e para você, precisa ser pelo menos, que quando nós precisamos encarar o nosso pecado, quando você precisa encarar em você algo que desagrada a Deus, nós temos algumas escolhas a fazer. A primeira é simplesmente acreditar que não existe erro. E você se engana e diz que não tem nada de errado dentro de você, e você invalida o sacrifício de Jesus porque ele se torna desnecessário. Outra escolha que você pode fazer é decidir se esforçar e fazer o seu melhor para compensar o erro que você sabe que você comete. Ou seja, você erra por mentir e você tenta compensar o seu erro fazendo boas obras. Muitas religiões, se não a maior parte delas, se você ir até as raízes da religião, ela é o que? Ela é uma salvação através das obras, onde aquilo que eu faço de alguma maneira agrada a Deus, e se no final das contas eu tiver um tanto de vermelho e tiver um pouco mais de boas obras, então eu vou ser salvo. Mas o Evangelho, de maneira extremamente diferente, nós vemos que a nossa justificação, ela não é por obras, ela é por fé. Onde a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Nós estamos falando a respeito de eu ouvi, certo? E agora, eu ouvi. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e pela pregação da palavra de Deus. Então, eu ouvi, Erickson, eu sei de Jesus, eu ouço, eu escuto a mensagem de Jesus, eu escuto uns louvores também. Quando eu coloco no aleatório, vai para o pagode, de repente volta para o louvor, aí de repente cai no axé, aí eu pulo rapidinho e vai para o louvor. Tem uns louvor lá no meio, né? A nossa salvação, eu preciso que você tenha certeza disso e convicção, porque é isso que faz a nossa diferença. As boas notícias é que aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus Cristo fez por nós quando Ele pagou o preço na cruz. Paulo vai dizer que aquilo que a lei foi impossível, aquilo que a lei não conseguiu fazer, porque estava enfraquecida pelo pecado e pela carne, Deus fez enviando o seu Filho e o oferecendo como sacrifício por nós. E agora nós podemos ser justificados gratuitamente no amor de Deus por nós, quando nós acreditamos naquilo que Jesus fez. É um presente. Paulo diz em Romanos 10, a partir do versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Mas se você tira esse texto fora do seu contexto e não olha toda a Bíblia, parece que ao dizer simplesmente algumas palavras, você tem um ticket de salvação.
Não, eu acredito que Jesus é o Senhor e acredito que Deus ressuscitou dentre os mortos. Só que, se você for ler o apóstolo Tiago, ele vai dizer em Tiago 2, no versículo 14, ele fala assim: meus irmãos, se alguém diz que tem fé e não tem obras, que valia tem isso? Que proveito há se alguém diz que tem fé, mas não tem obras? E ele diz: será que essa fé pode salvá-lo? E ele conclui o seu pensamento no versículo 17 dizendo: ora, a fé por si só, sem obras, está morta. E um dos versículos mais difíceis, eu não sei se você lê a Bíblia dessa maneira, eu sinto até a ironia do escritor. Muitas vezes os escritores são tão irônicos naquilo que eles falam, e o apóstolo Tiago, no versículo 19, ele é até irônico. Ele é irônico porque ele diz o seguinte: você crê, tá bom, você diz que você crê. Nós acabamos de dizer que se você confessar Jesus como Senhor, e ele diz: você crê em Deus? Muito bem. E ele diz: até os demônios acreditam e tremem. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós temos essa falsa ilusão de que ao simplesmente ouvir a mensagem de Jesus, nós estamos bem. Porque Jesus deixa claro para os seus discípulos, para mim e para você: aqueles que me amam, Jesus diz, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Você precisa entender que quando Jesus diz que alguém ouve as suas palavras e não pratica, essa pessoa tem uma casa, mas é uma falsa segurança. É uma falsa segurança. Eu tenho certeza que você, como eu, não quer um dia ver que a sua casa não tinha alicerce. Se você tem uma casa alugada, se não foi você que construiu, imagina você volta um dia de um restaurante e sua casa está em ruínas. E você descobre que aquela casa não tinha alicerces. Então não importa os quadros caros que você colocou, não importa tudo que você colocou naquela casa, se ela não teve os alicerces firmes, ou seja, a prática daquilo que Jesus te ensinou, não tenha tanta segurança. Outra coisa muito importante, e isso está nos versículos anteriores, vocês estão comigo? Quero ver se o pessoal... Porque quando está na igreja a gente pode saber se está prestando atenção, né? Se está dormindo a gente consegue ver. Mas aqui eu quero que vocês estejam acompanhando juntos comigo, tá ok? Lembra, agora é a parte do remédio. Aceite. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós vemos alguns versículos, eu já até comentei com vocês, onde Jesus diz que no grande dia algumas pessoas vão listar alguns feitos, mas ainda assim não serão aceitas no reino de Deus. E essas pessoas dizem que elas... Se você quiser ler, você pode ver a partir do versículo 21. Profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres. Profetizaram, elas curaram enfermas, expulsaram demônios e realizaram milagres. Quero que você entenda que todas essas coisas que talvez você possa dizer para você mesmo: não, mas um dia eu orei por fulano e fulano foi curado. Não, eu já profetizo, Deus me usa. E é exatamente aí que nós precisamos tomar cuidado, porque tudo isso que as pessoas falaram, que elas fizeram, nós vemos biblicamente que é o agir do Espírito Santo em nós. Nós não conseguimos profetizar. A Bíblia diz que a origem das Escrituras, elas são divinas, não estão à mercê de interpretação humana, não tem origem de nós. O apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu prego para vocês, eu não recebi de carne, mas através de revelação de Jesus. Ou seja, profetizar, curar, fazer milagres, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que faz através de nós. É isso que nós chamamos de dons. São presentes que Deus nos dá. E a Bíblia diz que em determinado momento, tá, mas a pessoa pode profetizar e ela não ser salva? E fulano era de Deus e ele ainda pode ser usado? A Bíblia diz que os presentes de Deus são irrevogáveis. Você pode ter dons de Deus, presentes que Ele te deu, para edificação dos santos, e ainda assim você usar de maneira errada. E Jesus diz: eu não os conheço. Eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
praticam o mal. É remédio para nós, amém? Eu quero ler com você esse mesmo texto do final do Sermão do Monte, mas nós vamos ler nas palavras do Dr. Lucas, tá ok? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, nós já estamos quase encerrando. E eu quero que você veja junto comigo Lucas no capítulo 6. Já está acabando o remédio, viu? A gente já vai para a parte boa. Lucas, Dr. Lucas também escreve seu evangelho a respeito das coisas que Jesus fez. E quando ele vai escrever a respeito desse final de pregação, ele diz, e começa no versículo 46. Lucas, capítulo 6, eu quero que você vá comigo. Capítulo 6, versículo 46. Veja o que ele diz, o final do sermão de Jesus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quem aqui tem chefe? Só para ver quem tem chefe. Se você é empregador, você não tem, mas a maioria de nós tem chefe. Se o seu chefe chega na sua mesa e fala o seguinte, eu quero que você faça isso até as 5 horas da tarde e você me mande no meu e-mail. O que nós fazemos? A gente pega, abre o que o nosso chefe pediu, fazemos o que ele mandou e enviamos o e-mail dele até as 5 horas, porque ele mandou. Sim ou não? Quando a sua mãe chegava e falava com aquele tom de voz que só você conhece, que o filho sabe quando a mãe está dizendo sério, chamou você pelo seu nome, não de filhinho, meu querido, ela fala o seu nome e diz, eu quero que você limpe a casa, eu vou sair, quando eu voltar tem que estar limpa. O que você faz? Fica moscando e corre depois para limpar, né? Eu quero que você saiba o que é essa palavra Senhor. É por isso que é tão profundo você conhecer. Quando a Bíblia diz Senhor, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Senhor. No nosso contexto, no século 21, essa palavra Senhor para nós, ela não tem tanto peso, porque nós não temos mais um reinado, nós não estamos mais debaixo de um império, nós não temos mais um César, nós temos outras palavras, presidente, mas ainda assim aquilo que o presidente diz, ele precisa ser votado, precisa ser debatido e pode ser recorrido. Você sabe disso, você que já conhece um pouco de política, existem líderes, mas quando eles baixam um decreto, vai para Senado e precisa ser debatido e é formulado e vai para o jurídico, senão, ainda assim, mas no tempo de Jesus, quando o imperador dizia algo, era, e simplesmente isso, era um decreto. Então quando Jesus disse, se vocês me chamam de Senhor, e me colocam nessa posição de líder, de rei na sua vida, por que quando eu digo algo, você não obedece? Vocês sabem disso, no começo da nossa história cristã, os nossos irmãos eram perseguidos, mortos, porque eles não adoravam a César. César adorava, ele requeria ao seu povo, alguns imperadores romanos, era obrigação oferecer sacrifícios a César como Senhor e Deus. E os discípulos de Jesus falavam, nós não vamos fazer isso. Da mesma maneira que o povo judeu também dizia não. E por isso eles foram perseguidos duramente pelo Império Romano, e depois quando viram que os judeus não cediam, não deixavam, eles receberam literalmente uma liberação do Império Romano para não oferecer sacrifícios a César. Eles tinham seu templo, ele era um povo monoteísta, e não fazia sentido, e o povo de Deus da mesma forma. Por isso, quando nós falamos que Jesus é Senhor, quando Paulo diz, se você confessar Jesus como Senhor em Romanos 10, eu quero que você entenda o que isso significa. Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? É fácil, né? Tomar um pouquinho de água para passar o remédio. Eu creio que essa palavra é do Espírito Santo para cada um de nós, literalmente como um remédio para o nosso coração. A Bíblia deixa muito claro, em Efésios 2, é aquele versículo que todo mundo conhece, sabe mais ou menos, vai falando, vai se lembrando.
em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um presente de Deus, não é de obras para que ninguém se vanglorie. Mas no versículo 10 ele diz que nós somos feituras de Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Um dos livros que eu posso recomendar a todos vocês é Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que viveu num contexto nazista, e ele fala a respeito disso, sobre como a fé e a obediência a Jesus, elas não andam separadas. Não tem como você dizer que crê Jesus como Senhor, mas não obedece aquilo que Ele diz. Se você faz isso, você está construindo uma casa muito bonita, muito interessante, pode ter fotos de Jesus, alguns versículos, né? Já viu aqueles quadros com versículos e aquela coisa, decoração bonita que a gente busca, tem em casa também, Jesus e tal, e Grace, tudo em inglês, né? E Grace, então você pode estar fazendo uma casa muito legal. Mas Jesus deixa claro que isso não tem alicerce na rocha. Mas, diga para a pessoa do seu lado, mas existe um tipo de pessoa que escuta aquilo que Jesus fala e obedece e pratica. É aqui que a gente vai encerrar nossa mensagem. Quero que você preste bastante atenção, nós já estamos encerrando. Jesus diz o seguinte, no versículo 47, ainda Lucas. Nós ainda estamos em Lucas 6, e no versículo 47, Jesus diz, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e agora? E as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Na rocha. A primeira coisa que é muito legal, eu acho muito lindo no ensinamento de Jesus, escrito por Mateus, é que ele compara um homem insensato e um homem prudente. Quando Jesus diz que as pessoas que escutam as suas palavras, você que está em casa, preste bastante atenção, a pessoa que escuta as palavras de Jesus e coloca em prática, Jesus não diz que é um homem forte, ele não usa esse adjetivo, ele usa o adjetivo de prudente, porque muitas vezes na luta contra o pecado, nós ficamos nessa, mas eu não sou forte o suficiente, Erics. Quando vem a tentação, eu não sou forte. Aí quando vem a tentação e eu me sinto fraco, eu não consigo resistir, porque não sou forte. Mas Jesus diz que quem pratica não é forte, é prudente. Uma vez um menino conversando comigo a respeito de um pecado que ele tinha, toda vez que eu venho eu me sinto fraco e eu caio. Eu falei assim, meu irmão, mas quem falou que você é forte? Quem falou que no seu corpo existe força? A Bíblia deixa muito claro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo, quando ele finalmente diz que então eu sou forte, ele diz porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, e que a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós não somos fortes, por isso não é a respeito de eu ser forte ou não, é a respeito de você ser prudente, inteligente. Jesus diz que vocês sejam inocentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. Meu irmão, se você sabe onde você peca, evita. Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer não é ler um versículo bíblico em voz alta, é você apagar um contato do seu celular. Ah, eu não sou forte. Não, então bloqueia. Tem um negócio no seu celular que é incrível, você pega o dedo, clica, arrasta um pouquinho, vai te dar um monte de opção. Uma delas é bloquear, excluir. Não é questão de força, é questão de prudência. Eu acho isso, quando eu falei, cara, é a respeito de você ser prudente, inteligente. E Jesus diz que a pessoa que ouve as suas palavras e coloca em prática, preste muita atenção, ele diz que é uma pessoa que cavou fundo, você está aí comigo no texto? Ele diz, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Existe uma ênfase tão gigantesca no nosso contexto, principalmente para jovens. Você que tem pai, você que é pai, mãe, saiba que seu filho está nascendo, você sabe disso.
está crescendo em uma cultura extremamente apegada àquilo que é visível, ela é extremamente fundamentada em aparências, a respeito do que pode ser postado. Você não vê ninguém postando choro, você não vê ninguém postando momentos difíceis, ninguém tira foto da conta que chegou, simplesmente tiram foto do menino bonitinho arrumado indo para a escola, mas não tirou a lista que é a escola, né? Parece que a escola acha que você é milionário e dá uma lista de 3 folhas para você comprar as coisas para o seu menino, giz, massinha, tudo. A nossa sociedade, nós estamos extremamente apegados à aparência, a quem é bonito, ao que fulano está vestindo, qual é a cor de cozinha do momento, mas a Bíblia deixa muito claro que aqueles que praticam cavam fundo. A palavra de Deus para nós, ela precisa entrar em um lugar mais profundo, precisa passar das aparências, onde você parece ser crente, onde você sabe o vocabulário evangélico. A palavra de Deus, ela entra nos nossos desejos, no âmago do nosso ser. A palavra de Deus lida com o nosso pecado, ela trabalha com o nosso interior, ela trabalha com o meu e com o seu desejo. Vai ver quantas vezes a palavra de Deus diz desejo, os nossos desejos pecaminosos, a nossa tendência ao pecado. A palavra de Deus precisa cavar fundo. Você percebeu que na parábola, nessa imagem, Jesus não falou nada a respeito da casa. Jesus não disse quantos metros quadrados a casa tinha, quantos carros tinham estacionados, qual era a cor da casa, o piso que a pessoa escolheu, como que era o telhado, como que ele... E eu tô nessa porque agora casado você muda, né, a chave, aí agora você só segue Instagram de decoração, design de interiores, você quer comprar quadro e pia e talher, mas Jesus não diz nada a respeito disso, porque tudo isso é passageiro. Mas a palavra de Deus, ela trabalha no nosso interior. Jesus precisa cavar fundo no seu coração. E ele deixa claro que nós fazemos parte disso. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa e ao construir cavou fundo, foi além das aparências e construiu os alicerces na rocha. Se você é um pouquinho familiarizado com o contexto evangélico, a equipe de louvor já pode subir. Você sabe que rocha, ela tem várias ideias de rocha na Bíblia, mas a principais dela é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Jesus é colocado como a rocha. Então a questão é, eu ouvi. Todos que já fizeram algum tipo de evangelização, pregaram para alguém, você sabe que dificilmente hoje em dia, principalmente no nosso contexto, alguém nunca ouviu falar a respeito de Jesus. O nosso país, Brasil, ele é extremamente cristianizado, mas ele precisa ser evangelizado. Quando o Brasil foi descoberto, sabe o que tinha nas bandeiras? Uma cruz de Malta. Sabe como é o nome do nosso estado? São Paulo, do apóstolo Paulo. Vitória do Espírito Santo. Um estado do nosso país se chama Espírito Santo. As pessoas ouvem. Talvez você que está aí, você já ouviu. Você que está aqui, você escuta semana após semana. Mas a pergunta é, e agora? Você escutou. E agora? Um dos textos mais pesados para mim da Bíblia, eu não sei se você leu já Tiago. Tiago, meu irmão, é forte. E o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, que eu e você nós devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, esquecidos, enganando-se a si mesmo. Ô meu irmão, já ouviu aquele negócio que tem palavra que machuca mais que tapa? Eu quero que você leia Tiago, leia as palavras de Jesus, essa semana estude a respeito do que nós conversamos. Tiago diz, não seja apenas ouvintes esquecidos,
Não pense que porque você está ouvindo Eric pregar a respeito das verdades do Evangelho, ouviu a palavra Jesus várias vezes, que isso é o suficiente. Porque nós vemos que a fé vem pelo ouvir, segundo Romanos 10, e que a salvação ela é por graça, é um presente, não tem nada que você possa fazer, em Efésios. Mas nós vemos em Tiago que a fé por si só ela está morta. Sem obras, nós somos chamados para praticar e obedecer a Deus. Que você não seja o tipo de pessoa que ouve, escuta, mas que não pratica, que não obedece. Essa é a parte que nós falhamos. E quando eu estava sendo ministrado por Deus, eu sabia que não era aquela mensagem tal, que a gente gira no manto. Mas esses avisos de Jesus, eles não podem ficar para o grande dia. Você não quer descobrir no último dia, onde Cristo for revelado, que é tarde demais, porque você fez tantas coisas, mas não tem Ele verdadeiramente como Senhor da sua vida. Você não quer ser o tipo de pessoa que vai falar Senhor, Senhor, e ouvir da boca do seu Deus, eu não te conheço. Afaste-se de mim, você que pratica o mal. Nós não queremos ouvir isso no grande dia. Por isso é necessário que você hoje escute isso, deixe essa palavra entrar no seu coração. E você literalmente faça isso. Eu ouvi. E agora? Porque Jesus diz, aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Então nesse momento onde você está, feche os seus olhos, mas abra o seu coração e faça uma breve oração. Nós vamos cantar um louvor rapidinho para você estar orando. Onde você está, feche os seus olhos. Se você precisa orar sozinho, se você precisa ir para o seu quarto, peça licença para a sua família. Não fique com vergonha. Vão pensar que eu sou um pecador, que eu tô... Mas você é, todo mundo sabe, todos nós somos. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas através da obediência de um só homem a salvação para muitos. Então, nós somos justificados por Jesus, Ele é a nossa rocha. Então, se você precisa sair, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Nós vamos estar cantando esse hino, mas que você separe esse tempinho para você estar orando, amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
sou teu lar. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vamos orar juntos. Aonde você está, coloque a sua mão no seu coração. Que a palavra de hoje venha te alcançar. Que você deixe essa palavra, que literalmente é cortante, ela penetra, ela machuca, mas ela cura. Parece que te rasga, mas ela traz vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que essa mensagem de hoje alcance o coração dos meus irmãos, para que nós não venhamos nos perder, Pai, em ilusões, que a gente não venha ser como um homem que construiu a sua casa para um dia descobrir que estava sobre areia. Não nos deixe, Pai, ser como aquele solo que ao ouvir a mensagem, ela não entrou na terra. Eu oro, Pai, que o Senhor venha trabalhar no coração dos meus irmãos. Que o Senhor tire toda a autojustificação por simplesmente ouvir as suas palavras. Que o Senhor tire o engano de pessoas que, por causa de ouvirem o seu nome Jesus, de maneira regular, se sintam salvas. Se convençam disso, mas não demonstrem o fruto. Pai, que o Senhor, em nome do seu Filho amado, demonstre nesse momento graça para todo o coração arrependido. Todos aqueles que ouviram essa mensagem, ao receber a exortação do Espírito, se arrependam, se aquebrantem, reconheçam os seus pecados, que cada uma dessas pessoas encontre descanso, perdão, encontre o seu sangue que desceu daquela cruz, lavando, tornando mais branco do que a neve. Esta é a boa notícia, que quando nós, convencidos pelo pecado, pelo Espírito, também venhamos ser convencidos da justiça, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu oro, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, viver em engano. Abre os nossos olhos. Eu oro que essa palavra de hoje, por mais que não seja tão fácil de ouvir, encontre corações receptivos, Deus. Trabalha em nós. Forma em nós a imagem do seu Filho. Nós queremos ser discípulos que ouvem e obedecem, que escutam e obedecem, que leem e praticam, que escutam e vivam. Pai, nós queremos viver. Nós que antes do mundo recebemos o sangue do seu Filho e nós somos predestinados para ser a imagem e semelhança de Jesus, sermos como Ele foi, amarmos como Ele amou, porque esse é o chamado para os teus filhos, sermos santos, como nosso Pai é santo, tendo o Espírito Santo habitando em nós. Então, Pai, é isso que eu oro,
para cada um que ouviu essa mensagem, ouviu essa exortação e recebeu e aceitou como um filho obediente que recebe a correção do seu pai e da sua mãe, que eles venham encontrar perdão, que eles confiem que a sua cruz, o seu sangue, literalmente cancelou a dívida, cancelou a maldição sobre nós, e todos aqueles que têm o Senhor como seu rei, têm apenas uma esperança de sermos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Se você ouviu, você está aqui na igreja ou na sua casa e precisa de oração, se essa mensagem foi para você, nós temos o nosso teleprece. Se você também percebeu, um número apareceu aqui em cima, que é o nosso teleprece, é um número para nós orarmos com você. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, nós somos lavados de toda culpa, nós somos justificados. Mas também Tiago vai nos ensinar que quando nós pecamos, nós também devemos confessar para os nossos irmãos para sermos curados. Então a cura para o pecado vem também de confessar aos irmãos, pedir ajuda, falar com um líder, alguém de confiança, falar, pastor, apóstolo, ligar, falar, mas olha, eu pequei, eu estou arrependido, preciso de oração. Você não está sozinho. Esse não era o objetivo de Jesus para nós. Então, enquanto nós estamos como igreja assim, à distância, mande mensagem no teleprece, nós vamos estar orando com você, e que Deus abençoe sua casa, sua família. Nós vamos encerrar o culto neste momento. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Deus te abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus.